E aí, pessoal, beleza? Estamos aí no Pré-ENEM Digital. E nosso assunto de física de hoje é dinâmica. Nosso estudo se concentra no capítulo 5, Dinâmica 2, que trata da aplicação das leis de Newton. Nós temos a aplicação das leis de Newton de diversos tipos, em diversos corpos, em diversas situações. Mas é muito comum, para simplificar, a gente utilizar corpos como bloquinhos. Bom, gente, quando eu me refiro a problema com bloquinhos, é uma forma com que eu me refiro a simplificações feitas nas aplicações das leis de Newton. Às vezes você tem um corpo tão grande ou complexo, difícil de lidar, em que, por exemplo, seja difícil você identificar o centro de gravidade e assim conseguir aplicar as leis de Newton. Você simplifica, você pega corpos fáceis de lidar, como bloquinhos, tá? Então, é uma forma que a gente tem de tratar esses problemas de uma maneira mais simplificada. Considerem esse exemplo. Dois corpos, A e B, deslizam por uma superfície sem atrito, enquanto são empurrados por uma força F. Nesse tipo de situação, é muito comum se pedir para desenhar as forças envolvidas nos corpos, ou em conjunto, ou eles separadamente. Você encontrar as forças resultantes que estão atuando nesses corpos, você encontrar a movimentação que eles estão adquirindo, né? A aceleração que eles estão adquirindo por causa dessa força que está sendo exercida neles, e também outras forças que vêm pelo caminho, tá? Então, na nossa situação aqui, o que a gente costuma utilizar como técnica, né, é começar por aqui. Ó. É muito bom fazer desenho em física para elucidar as situações e a gente conseguir ter um entendimento melhor sobre esses problemas. Então, ó, vamos fazer tudo aqui em esboço, tá? Ó, o corpo A. Vamos fazer aqui todas as forças que estão agindo no corpo A e aqui, ó, o corpo B. Todas as forças que estão agindo no corpo B. Todas as forças dinâmicas que estão agindo. Primeira coisa, o corpo A tem massa e os dois estão aqui, ó, pela influência da gravidade, né? Aceleração da gravidade. Então, quer dizer que existe aqui um peso em A, que eu vou chamar assim, vetor peso de A, tá? Se esse bloco está apoiado no chão, então o chão está exercendo uma força de superfície nesse bloco, né? E essa superfície, nós chamamos de normal, é aquela força perpendicular, né, àquela superfície, que nesse caso aqui, ó, nós podemos representar dessa forma. É uma força de contato, tá, gente? Do corpo A, tá? Que mais? Nós temos aqui a própria força F, que está sendo aquela força que está empurrando os dois blocos, né? A gente pode representar ela aqui, só repetindo, como o vetor força F. E agora, vamos imaginar, né, qual que é a força que B faz em A e que A vai fazer em B. A empurra B. Da mesma forma que B também vai fazer essa mesma força, só que no sentido contrário, né, para A. Então nós podemos chamar essa força aqui, ó, força de B em A. Tá, ó, e representar dessa forma aqui, ó. Então nós temos aqui as quatro forças que estão agindo, né, no corpo A. Vamos fazer isso agora para B. Bom, vamos começar pelo mais óbvio, né? Nós temos aqui um corpo com massa, ele tem um peso na presença da gravidade. E nós temos também a força de reação ao contato, né, que é normal de B. Que mais? Nós temos a força com que o corpo A empurra B. Agora, nesse sentido aqui, né, como uma ação e reação, nós temos aqui a força de A empurrando B. E está aí. Né? Nesse caso, como não tem atrito, né, um exemplo bem básico que eu estou trazendo aqui, são todas as forças desenhadas aí.
Agora vamos ver um próximo passo, para a gente encontrar a força resultante em cada caso aqui. Bom, eu posso notar que se aqui não existe movimento, né? Qual que é o movimento esperado dos bloquinhos, né? Se eu tenho uma força, né, nessa direção e sentido, eu espero que aqui haja uma aceleração, né? Aqui tenha a tendência do movimento. Então, considerando que aqui na vertical não vai haver movimento, né? Esses corpos estão apoiados, bem apoiados, né? Eu posso dizer que essas forças aqui, ó, a pesos de A e normal de A vão se equilibrar. Elas vão acabar saindo fora dessa conta. E a resultante vai se dar entre a força que está sendo aplicada em A e a força que próprio B exerce em A, né? Considerando que para cá, ó, vai ser o sentido de movimento, vamos considerar que tudo para cá seja positivo, tá? Então qual que vai ser a força resultante em A? Eu vou considerar que seja a força, né? Vou colocar aqui apenas o módulo dela, só o número, né? E vou colocar também o módulo, né? Mas vou considerar o sentido, né? Sendo que para lá eu tenho o sentido de tudo que é positivo. Se tiver uma força para cá, essa força vai ter o módulo, né, num número, né? Mas com o sinal negativo, porque ela está indo contra o sentido de movimento da trajetória. Então, ó, vamos considerar que essa força de B em A esteja fazendo isso, tá? Indo contra o sentido da trajetória. E a força resultante, gente, nós podemos dizer que ela é a massa vezes a aceleração do conjunto, né? Porque os dois vão se mover juntos. Então, ó, eu posso considerar que a massa de A vezes a aceleração, que é comum aos dois corpos, vai ser essa própria força resultante aqui no corpo A, tá? E para B, nós podemos fazer o mesmo raciocínio, ó, a força resultante em B também vai ser a massa de B, a aceleração comum aos dois corpos, e as forças aqui, ó, da normal e peso de B, elas estão se equilibrando. Logo, só resta uma força aqui em B, né? Que é a força que A faz em B, empurrando, né, o B no sentido do movimento. Agora, o que nós podemos fazer é somar essas duas forças, né? Essas duas forças resultantes, sendo que aqui, ó, eu vou ter o A, que é comum aos dois, eu posso fatorar aqui, né? Se dar uma simplificada, vai ser a mesma coisa, ó, somando essas duas forças, né? Essas duas equações. Vou ter aqui a massa de A mais a massa de B, que multiplica A. E olha aqui, ó, a força que A faz em B tem o mesmo módulo da força que B faz em A, só que os sentidos são contrários. Então, vocês concordam que uma cancela a outra, né? Ou seja, essa força aqui, ó, acaba se cancelando com essa, porque é ação e reação. Sendo assim, ó, a força que é aplicada aqui é aquela que é capaz de movimentar os dois corpos. Olha aqui a massa dos dois. Encontrando assim a resultante para forças que agem nesses corpos, eu posso agora, por exemplo, encontrar a aceleração, né? Como que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó, as massas pelos valores dados. Então, a massa de A, a massa de B, vezes a aceleração é igual a 12, né? Lá da força, 12 newtons. Então, isolando A, eu vou fazer 2 mais 4, 6, que está multiplicando desse lado. Mantenho o 12 aqui do outro lado da equação, passo esse 6 para lá, dividindo, né? Logo, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Certo, gente? E agora, um exemplo de aplicação, né, de outras forças é essa daqui, ó. E se perguntar qual que é a força que B faz em A? É fácil, gente. É só a gente pegar uma dessas expressões aqui,
que contenha essa força, né, que B faz em A. Por exemplo, nós vimos aqui, ó, essa força de B em A, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Já temos tudo que precisamos, né? Então eu vou substituir aqui, ó, a massa de B, que é 4 kg, vezes a aceleração, é igual à força de B em A, tá? O módulo dela. Então a força que B faz em A é igual a 8 newtons, tá? E tá aí, gente, o passo a passo de uma metodologia para se resolver esse tipo de problema, tá? Agora eu vou trabalhar outras questões com vocês. E ó, é praticar, tá bom? Aí vocês vão ficar feras no assunto, tá bom, gente? Agora que vocês já têm essa receita de bolo, é seguir o spoiler para ver o final do próximo exercício, gente. É só treinar, tá? O primeiro é difícil, o segundo nem tanto, o terceiro menos ainda. E assim vai ficando mais simples, tá, gente? O negócio é não parar no primeiro exemplo. E você não vê a repetição das coisas. Mas depois que você repara que as coisas seguem um padrão, elas ficam muito mais fáceis de se responder. Então bora de exercício. Exercício 1 da nossa lista 7. No arranjo experimental da figura não há atrito algum, e o fio tem massa desprezível. Adote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração do corpo A, B, a tração no fio, sendo que ele forneceu a massa do corpo A, né, 2 kg, e a massa do corpo B igual a 3 kg. Vamos lá, passo a passo. Então a primeira coisa, vamos desenhar essa situação, tá? Vamos fazer a ação dessas forças em cada corpo isoladamente. Então para o corpo A, ele possui uma massa. Logo vou desenhar aqui um peso, uma força-peso de A. Esse corpo A está sobre uma superfície, então ele está sofrendo uma força de compressão, né? Ele pressiona essa superfície, a superfície pressiona ele. Nós costumamos chamar essa força de normal. Então vou chamar aqui de normal em A. E, além do mais, ele está sendo puxado pelo corpo B, né? Que está sendo sustentado por uma linha. E essa força é chamada de força de tração. Aquela força que é feita sobre uma linha ou uma corda, né? Então eu posso representar aqui o corpo B tendo o seu peso, né? O peso de B. Para sustentar esse peso de B é necessário uma força aqui, ó, nessa corda, né? Que a gente costuma chamar de tração. Eu vou colocar aqui o T, tá? E aqui, ó, está sendo exercida também a força de tração, né? Só que na lateral de A, vou chamar aqui de T. Eu não vou colocar o símbolo de vetor na força de tração, porque eu não estou considerando ela como um vetor com sentido e direção definidos, tá? Mas vamos acabar tratando, afinal, só os seus módulos. Então tá aí, ó. Já identificamos todas as forças que estão agindo nesses corpos, né? Da dinâmica, né? Sobre o estudo da dinâmica. Podemos ainda indicar aqui, ó, a massa de A, que é de 2 kg, e a massa de B, que é de 3 kg. Tá aí, ó, bastante informação, né? Mais uma coisa, nós ainda podemos identificar que a gravidade vem apontada para baixo. Nós vamos notar ainda o sentido do movimento, tá? Porque como o corpo A está sendo tracionado, ele está sendo puxado pelo corpo B que tende a cair, então quer dizer que aqui nós vamos ter um sentido de movimento positivo da tração, né? E vamos considerar que se B está indo para baixo, puxando o corpo A, aqui vai ser o sentido positivo, né? Mudando a direção, né? De horizontal para vertical, tá bom? Vamos achar a aceleração? Vamos lá. Eu posso achar a resultante em A, considerando que A ele é um corpo
que vai estar sofrendo aceleração em conjunto, né, porque essa corda é inextensível, né, esse fio é inextensível. Então a massa de A vezes a aceleração do conjunto vai ser igual à força que atua em A. Eu não vou considerar as forças de peso de A e normal de A, porque elas acabam se equilibrando, né? Não há movimentação de A na vertical. Eu vou considerar que, no sentido do movimento, a ação da tração da corda. E ela entra aqui, ó, na resultante. Agora, a força resultante em B, ela vai depender do quê? Da massa de B, né? A aceleração, que vai ser comum aos corpos, aos dois corpos. E vamos considerar então, já que eu falei anteriormente, né? O peso de B, ele vai dar o sentido positivo da trajetória, tá? Então, ó, o peso de B, puxando lá o corpo A. E quem está negativo, contrário à trajetória, é a própria tração, né? Ora ela entra positiva porque está apontando para o sentido positivo da trajetória. Ora ela entra como negativa porque está indo contra o sentido da trajetória, tá? Então, como que eu posso achar essa aceleração? Eu posso somar aqui, ó, essas duas equações. Logo, a aceleração é comum aos dois corpos. Eu vou ter aqui, ó, o A em evidência, né, que multiplica a soma das massas, então, né? Ó. Assim, o peso de B vai ser a força que atua aqui, ó. Porque a atração, hora ela parece positiva, hora negativa, elas acabam se anulando com um par de ação-reação. Então, para eu achar o A, eu posso substituir os valores aqui, ó, as massas, né? Ó. A massa de A 2, de B 3 kg, que multiplica A, que eu quero encontrar. O peso de B, quem que é o peso de B mesmo, gente? Ó, o peso é o resultado da massa de B e da aceleração que ele está sofrendo aqui, que é a própria aceleração da gravidade, né? Considerando que o exercício mencionou anteriormente que a aceleração é de 10 metros por segundo, nós temos que a massa de B, que é 3 kg, multiplica 10. Logo, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Logo, basta eu isolar o A. A aceleração do conjunto dos corpos vai ser 3 vezes 10, 30. 2 mais 3 dá 5, está multiplicando desse lado, passa para o outro dividindo. Logo, a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. E agora, para encontrar a tração, eu posso escolher qualquer uma dessas duas equações, né? Vamos escolher a mais fácil, né? Então, ó, a massa de A vezes a aceleração dos corpos, né? A massa de A vezes a aceleração dos corpos vai ser igual à tração, né? Onde a tração vai ser igual a 2 kg vezes a aceleração dos corpos, 6 metros por segundo quadrado, 12 newtons. E tá aí, gente, a resolução do exercício 1 da nossa lista 7. Questão 2. Agora uma situação envolvendo 3 corpos. Na situação indicada na figura, os fios têm massa desprezível e passam pelas polias sem atrito. Adote a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo e determine a aceleração do conjunto, B, a tração no fio entre A e B, considerando ainda que ele forneceu o valor das massas. Então vamos começar desenhando esses corpos isoladamente e analisando todas as forças que agem sobre eles. Vamos considerar que a massa desse corpo A é de 20 kg, a massa do corpo B
é de 10 kg, igualmente a massa do corpo C, que também é de 10 kg. Então, iniciando aqui por A, né, o corpo um pouquinho maior que os outros. Qual que é a primeira força que eu desenho? Força-peso, né? Em relação à massa, ó, existe uma força-peso aqui, ó, peso de A. Esse corpo está pendurado aqui por uma linha inextensível, sem massa, então a força de tração, tá bom? E essa força, ó, aqui, ó, representada pela tração, eu vou chamar de A e B, tá? Tração A e B, porque nós vamos ter uma tração aqui desse outro lado também, tração entre B e C, tá bom? O que mais, gente? O corpo B é aquele corpo que está aqui no meio do sistema, né? Ele tem massa, né? Uma massa menor, eu vou desenhar um vetor um pouco menor aqui, né? Vou chamar esse vetor de peso de B. Esse corpo está apoiado no solo, né? Então tem uma força de compressão, ó, normal aqui, ó, vou chamar normal de B. O que mais? Esse corpo, ele está sendo puxado agora para dois lados, né? Para a direita e para a esquerda. Logo, ó, vai ter uma tração aqui, ó, dessa que eu desenhei aqui anteriormente. Deixa eu até aumentar aqui o comprimento dela. Que ela vai ter o mesmo módulo da tração de A, né? Coloquei assim só A, né? É A e B, tá? Aqui também a representação da tração A e B. E B também sofre uma tração para lá, não, para a esquerda, que vai ser aquela tração que vai ser gerada pelo bloquinho C, ó. Vamos colocar o C aqui. Qual que é essa tração? Vai ser proveniente daqui, né, ó, da força peso de C. Ó, peso de C. Já que nós temos a tração aqui em C, representando assim, ó, ou posso dizer que seja a tração de C e B, né? Posso pôr assim, tração BC. Então tá aqui, ó, vou desenhar assim, né, o módulo da tração BC aqui também. Bom, estão todas as forças aí? Estão, né, gente? Agora a gente já pode resolver encontrar a aceleração desse sistema de corpos, que vai ser comum a todos. Qual que será o sentido que vai ser adotado esse movimento, né? Bom, o corpo que tem maior massa, ele tem uma força-peso maior, então, como está tudo sem atrito aqui, né, ele vai acabar puxando todo mundo aqui, né? Então vai haver um movimento, assim, não, vou colocar essa curva, tá? Mas representando o módulo da aceleração, né, para onde que ela vai estar virado, né? Os corpos vão estar fazendo esse movimento aqui, ó, representando a aceleração, tá? Aqui no caso, né? Só desse pontinho. Considerando ainda que a gravidade está aqui, né? Apontando o sentido positivo para baixo, eu vou considerar que tudo que for sentido do movimento é positivo. Vamos lá, na aceleração. Vamos achar as resultantes, né? A força resultante em A. Quem que é? Vai ser a massa de A vezes a aceleração do conjunto. As forças que vão provocar o movimento aqui, né? Ó, a força peso em A, ela está positiva, ela está apontando o sentido da trajetória. E a tração AB está apontando no sentido contrário à trajetória, então ela vai estar negativa. Vamos fazer agora a força resultante para B. Vai ser a massa de B vezes a aceleração comum ao conjunto. O que mais? Bom, as forças aqui, ó, na vertical, elas estão se equilibrando, né? O corpo está apoiado.
Então, eu vou considerar aqui as forças que estão nas laterais, né? Na horizontal desse bloquinho. Vai ser a tração AB, que nesse caso aqui, gente, vejam que ela está apontando um sentido positivo, né? No trajetório. Então ela entra positiva aqui, ó. Tração AB. E a tração BC, que agora está apontando um sentido contrário da trajetória, logo ela entra negativa aqui, ó. O que mais? Vamos fazer aqui a resultante em C, né? Vai ser a massa de C vezes a aceleração comum ao conjunto. Agora, né, a nossa tração BC, nesse caso, ela está apontando aqui, ó, o que vai ser o sentido do movimento. E quem está contrário agora é o peso de C. Então vai entrar assim, né, ó, tração de BC menos o módulo do peso de C, né? Então agora cabe a gente somar essas equações, né? De novo, o A é comum, né? Então eu deixo ele aqui em evidência, é a aceleração de todo o conjunto. Vai entrar aqui, ó, com um fator comum. A soma das massas, né? Ó, massa de A, massa de B, massa de C é igual. Agora vamos analisar aqui os sinais, o que tem o mesmo módulo, né, com sinais contrários. O peso de A, ó, ele só aparece uma vez, ele está positivo, então ele já entra aqui, ó, módulo de peso de A. A tração em AB, né, que é esse fio aqui, ó, ele aparece negativo aqui e aparece positivo aqui. Então logo eles vão cair fora da nossa equação, né? Na soma das nossas equações. E o mesmo, eu acabei não colocando aqui, né? Tração de BC, parece positivo e negativo também, ó. Elas acabam se anulando como um par de ação-reação. E quem que fica aqui na história é o módulo do peso de C. Então, notem que a gente já pode substituir aqui, né, pelos valores dados. Vamos considerar só que o peso de A, quem que é mesmo? Vai ser a massa de A vezes o valor da gravidade, que no caso aí o exercício deu, né, é de 10 metros por segundo ao quadrado. E o peso de C, que o módulo dele, tá, ó, o módulo dele, assim como o módulo de A, né, vai ser a massa de C vezes o valor da gravidade. Então, ó, substituindo a massa de A, que é 20 kg, a massa de B, a massa de C é igual peso de A, que é a massa de A, né, ó, vezes a gravidade, o valor da gravidade. O peso de C, que é a massa de C, vezes o valor da gravidade. Então, resolvendo aqui, ó, 20 mais 10 mais 10 vai dar 40. Que é igual 20 vezes 10 dá 200. 10 vezes 10 dá 100. Então, 200 menos 100 vai ficar 100. Então, ó, isolando aqui o valor A, nós temos que 100 dividido por 40 nos dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Achamos aí nosso valor da aceleração do conjunto. E o item B, que é a tração que liga os dois corpos, né, A e B, é a tração que está sendo exercida em cima dessa corda aqui, tá? Que está puxando um ao outro ali, né? Não deixa elas se separarem. Então nós podemos pegar qualquer uma dessas equações que contenham, né, essa informação. Essa daqui está mais fácil, então vamos pegar ela. A massa de A vezes a aceleração do conjunto vai ser igual ao peso de A
menos, né? Menos a tração que liga A e B. Então, substituindo aqui ó, a massa de A 20 kg, a aceleração do conjunto 2,5 metros por segundo ao quadrado, o peso de A, né, ó, que é a massa de A, que é 20 kg, vezes o valor da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, vamos colocar assim, ó, 20 vezes 10 menos a tração que liga A e B, né, que está sendo exercida nos corpos A e B. Então, ó, rearranjando aqui, né, passando esse T de A a B para cá, ele vai ficar positivo, a tração de AB, e 20 vezes 10 vai dar 200, e o que está aqui desse lado, 20 vezes 2,5 vai dar 50, né? Está positivo, eu vou passar para lá, negativo. Logo, a tração de A e B é de 150 newtons. É isso aí. Espero que tenham gostado dessa aula. Aproveite agora para responder os demais exercícios da lista, da apostila. E, gente, dúvidas sempre surgirão. É natural dos estudos. Exercitar é para você se fortalecer, não é? E só assim você chegará ao topo. Fiquem atentos aos roteiros. Lá estão indicados os horários de atendimento presencial, remoto e também de nossas aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!